Vamos continuar. Nós paramos aqui nos pressupostos fundamentais da ótica interdisciplinar. Vamos lá. Bom, aqui diz assim, então quais são os pressupostos fundamentais da ótica interdisciplinar? A realidade, isto é, o campo e o horizonte determinado de vida, ela é construída mediante uma teia de eventos e fatores que ocasionam consequências encadeadas e recíprocas. Então a gente sempre vai partir disso, né? Então, a preocupação é sempre entender a realidade como um todo. A realidade desse universo é dinâmica, estando em contínuo movimento, sendo construída socialmente. A verdade é relativa, não absoluta, pois o que se conhece depende diretamente da ótica do sujeito. Então lembra que nós vimos que no paradigma disciplinar positivista, o sujeito, para entender o objeto, para entender a realidade, ele se coloca do lado de fora. Então ele não se insere na realidade. Aqui não, aqui nós temos que entender que o sujeito está dentro da realidade, né? Então diz ali, a verdade é relativa, pois o que se conhece depende diretamente da ótica do sujeito. O sujeito conhecedor é um sujeito cheio de condicionantes. Nós temos os nossos condicionantes subjetivos, econômicos, de classe, políticos, etc. E não tem como simplesmente negar isso, não é? Por isso que a verdade é sempre relativa. Vale dizer que a realidade não tem significado próprio, sendo este a ela atribuído pelo homem. Quer dizer, o significado que eu atribuo à realidade é X, o significado que fulano atribui a partir dos condicionantes dele históricos, de classe, etc., é Y, e isso faz com que a realidade seja muito complexa também e seja praticamente impossível nós falarmos de verdade absoluta, a não ser que a gente esteja numa área estritamente da ciência da natureza, das ciências da natureza, ok? E mesmo assim, a gente tem lidado com mudanças, com reconstruções de conceitos, etc. Então, beleza. Com relação ao método, a interdisciplinaridade é construída mediante. Então, isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Às vezes a gente fica com a impressão de que só na disciplinaridade existe método. Não, o trabalho interdisciplinar também é um trabalho que decorre de um método, mas de um método diferente, de um método que está baseado num paradigma novo, né? Construído a partir de novas concepções. O estudo das forças interativas que interligam as várias dimensões que caracterizam o fenômeno. Então, esse método ele é construído dessa forma. Então, existem forças interativas que caracterizam o fenômeno. Então, não tem como eu isolar o fenômeno, eu tenho que buscar essas forças. Quais são elas? A construção do conhecimento interdisciplinar se processa por estágios ou etapas de maturação de consciência. Embora complexa, a realidade é una, uma vez que todos os seus aspectos são interdependentes. Não tem significado próprio, e sim no contexto de que fazem parte. O conhecimento produzido em qualquer área, por mais amplo que seja, representa apenas de modo parcial e limitado a realidade. Então, produzir um conhecimento, esse saber nunca é uma certeza absoluta. Ele sempre representa o quê? Por mais amplo que esse conhecimento seja, né, ele representa apenas de modo parcial e limitado a realidade. Tudo está relacionado com tudo mais. Causas, problemas e soluções estão totalmente interligados em um grande contínuo. O conhecimento é destinado ao uso. A posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação, expressão e ação é uma coisa vã. Então, o aluno, quando ele aprende alguma coisa, ele não aprende simplesmente para dizer que ele sabe aquele conteúdo, ele precisa usar aquele conteúdo para compreender, então, essa complexidade aí, cotidiana, da realidade, tanto imediata quanto imediata. Então, aqui nós temos agora informações, né, que eu acho importantes aí, até para você poder resolver diversos tipos de questões, beleza? Só lembrando, gente, que a interdisciplinaridade não desvaloriza a disciplinaridade, não nega. Ah, então as disciplinas não são importantes para o trabalho interdisciplinar. São, tanto que nós partimos das disciplinas. A questão é que a visão sobre a realidade é diferente. Então nós vamos utilizar as disciplinas
como uma ajuda, todas elas interligadas, ou duas, ou mais, ou três, ou quatro interligadas, para construirmos uma visão de totalidade. Então nós vamos partir das disciplinas, são elas que possuem os conhecimentos, os saberes científicos necessários para que a gente possa buscar uma visão de totalidade. Nós só vamos eliminar as barreiras entre elas. O que mais, Vinícius? Uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês, gente, é o seguinte. Então, com a interdisciplinaridade, vamos pensar assim, interdisciplinaridade. O trabalho interdisciplinar, o professor, por exemplo, né, quer realizar um trabalho interdisciplinar. Então, ele precisa do quê? De um método. Então, ele vai buscar um método, tá? Tá lá, vamos buscar um método. Agora, esse método que será instituído, é muito importante que ele leve em consideração tudo que nós estudamos e ele seja o quê? Menos fragmentado. Menos fragmentado. Tá? Então, assim, esse novo método tem que levar em consideração tudo que nós estudamos. Numa síntese, ele precisa ser o menos fragmentado possível. O menos fragmentado possível. E aqui a produção, o que a gente faz com a interdisciplinaridade? Nós vamos articular disciplinas, conhecimentos e saberes para produzir conhecimento. Então, o grande objetivo aqui, o grande objetivo não é simplesmente transmitir um conhecimento, repassar um conhecimento, é produzir. Então, nós estamos diante de produção de conhecimento. Aqui eu estou fazendo de forma bem assim, esquematizada mesmo, pessoal, para a gente poder ter uma visão do todo, né? E para produzir conhecimento científico, né, não é qualquer conhecimento, importante colocar isso, então conhecimento científico, esse conhecimento aqui, ele precisa buscar forças, vamos dizer assim. Então nós vamos estabelecer aqui a unidade. Então, é necessário estabelecer a unidade do conhecimento construído. Tá? O que é importante aqui? Unidade. Porque a unidade tem a ver com a ideia de não fragmentação. Então, a gente precisa estabelecer a unidade do conhecimento construído. E, obviamente, que a gente precisa produzir o quê? Novos saberes. Né? Então, também estamos preocupados aqui com a promoção do avanço do conhecimento. Avanço do conhecimento. De um novo conhecimento que parte de conhecimentos existentes para que a gente possa compreender a realidade, que é uma realidade muito dinâmica, muito complexa. Então, lá no começo eu falei para vocês, por exemplo, lá o exemplo do economista, ou dos economistas, a dificuldade dos economistas para compreender crises econômicas. Ué, mas isso não é da matéria de economia? Sim. No entanto, as crises econômicas estão influenciadas por N fatores. Quando nós vamos, então, diante do problema crise econômica e inflação, quando a gente recorre a uma unidade de conhecimento construído, estabelece uma unidade, eu pego a psicologia, eu pego a sociologia, eu pego a história, etc., e crio uma unidade. Opa, agora eu tenho essa unidade, uma síntese, a partir de várias contribuições. Essa síntese acaba promovendo um avanço do conhecimento. Agora eu consigo compreender o problema da crise. Ou compreender melhor, porque dificilmente a gente vai ter uma resposta única. Eu compreendo em 2008, em 2010 surge uma nova crise com novos aspectos, com novas interferências, influências, etc. Então, esse processo é contínuo. Maravilha, Vinícius. Agora a gente tem um ponto, gente, bem concursístico aí para analisar, proposta dos PCN, porque os parâmetros curriculares nacionais também discorrem, né, sobre interdisciplinaridade, só que aqui a gente ainda vai analisar a relação entre interdisciplinaridade e transversalidade. Eu não vou falar nessa aula de tema transversal, por quê? Porque provavelmente no seu curso você tem aí os cadernos, os PCN, e um dos cadernos são os temas transversais. E aí você tem todo um estudo, como que surge um tema transversal, suas características, a importância. Aqui eu vou trabalhar de forma mais genérica, tá? Então vamos fazer algumas anotações aqui.
Nós temos uma relação muito importante para o ensino hoje, que é a relação entre interdisciplinaridade mais transversalidade. Pessoal, só um detalhe. Transversalidade. Só um detalhe. Transversalidade não é transdisciplinaridade, tá bom? Transdisciplinaridade nós vimos lá no começo. Então, a partir da transdisciplinaridade, nós vamos buscar saberes para resolver um problema, para resolver um desafio, e nós vamos caminhar através das disciplinas, através das disciplinas. Então, aqui nessa relação interdisciplinaridade e transversalidade, o que nós temos? O que a transversalidade vai nos... Ah, só um detalhe. Esse trabalho, para ser significativo, ele tem que levar em consideração um outro, digamos, elemento aqui, que é a contextualização, né? Então, não existe trabalho interdisciplinar descontextualizado. Por quê? Porque a interdisciplinaridade sempre está preocupada com a prática social, né? Com a realidade social. Contextualização. Esse é o terceiro elemento aqui. Então, beleza. Vejamos. A começar pela transversalidade. O que é a transversalidade? A gente precisa olhar para o contexto, identificar grandes temas que são temas importantes para a compreensão da vida social. Então, aqui nós identificamos os temas transversais que vão aparecer no currículo. Temas transversais. Vinícius, o que é um tema transversal? Eu não vou aqui dar conceitos, ficar dando conceitos, tá? Mas nós temos que entender o seguinte, esses temas aqui possuem relevância social. Os temas possuem relevância social. E a transversalidade significa um modo como eles aparecem no currículo. E vejam que interessante. Se eu pegar, por exemplo, tema transversal, exemplo, saúde, ou um outro exemplo, meio ambiente. Poderia pegar sexualidade, pluralismo cultural, etc. Tá? Então, dois exemplos aqui. Saúde, meio ambiente. Nós sabemos que são temas transversais. O que acontece? Se eu pegar uma grade curricular, eu tenho língua portuguesa, eu tenho matemática, eu tenho geografia, eu tenho história, eu tenho biologia ou ciências, eu tenho arte, né? Então, dentro da área de linguagens, por exemplo, eu tenho língua portuguesa, eu tenho arte, a gente tem própria educação física, então nós temos aqui, etc. Tá? Então, são as disciplinas. Aqui eu tenho uma grade de disciplinas. E as disciplinas trabalham o quê? Os seus conteúdos, não é? Então, elas trabalham os seus conteúdos. Aqui, ó, é a progressão dos conteúdos de cada disciplina. Só que a escola, para cumprir o seu papel, cada vez mais, aqui eu vou colocar etc, né, porque podem ter outras, cada vez mais, para ela cumprir o seu papel, ela precisa formar o cidadão, fazer com que a criança, o sujeito, desde cedo, olhe para as grandes questões sociais, né, para os temas mais gerais da sociedade. Então surgem esses temas transversais, temas de relevância social, para que a gente possa compreender melhor a vida social. Exemplo, saúde. Então, se eu quero que o meu aluno aprenda mais sobre saúde, tema saúde dentro das diversas relações sociais, se eu for para o paradigma disciplinar, eu crio uma disciplina. Eu crio uma disciplina e coloco ela aqui. Agora a gente tem uma disciplina que é saúde. Ah, mas também tem meio ambiente. Eu crio uma disciplina meio ambiente. Ah, mas também tem Estatuto do Idoso. Ah, então eu crio uma disciplina Estatuto do Idoso. Ah, mas também tem as relações de trânsito. Eu crio uma disciplina trânsito. Ah, mas também tem... Eu estou falando todos de temas transversais que estão na legislação brasileira, seja em diretrizes, seja na LDB, etc. Nos PCNs. PCN não é legislação, mas eles oferecem ali sugestões de temas transversais. Aí eu pego outro, segurança, por exemplo, pública,
Então eu pego e crio uma disciplina. Quantas disciplinas nós teríamos? Vejam que quanto mais necessidades eu reconheço na sociedade e crio uma disciplina, mais compartimentado fica o conhecimento. Então é muito inviável criar disciplinas. O que nós vamos criar? Nós vamos criar, na verdade, então, temas transversais. Tema transversal é o seguinte, ele vai percorrer todas as disciplinas, tá vendo? Vejam que a relação entre as disciplinas é de conhecimento paralelo. Os conhecimentos são paralelos. Ó, essa aqui paralelo a esse, paralelo a esse. O transversal, ele corta todas as disciplinas. Então, para entender saúde, que é um tema tão abrangente, eu recorro às disciplinas. Eu posso estudar o tema saúde em língua portuguesa, fazendo textos, interpretação de textos relacionados à saúde. Eu posso trabalhar em matemática, trabalhando questões estatísticas. Eu posso trabalhar geografia, eu posso trabalhar história, etc. Mas para eu ter um trabalho realmente significativo, eu preciso recorrer à interdisciplinaridade. Então, para entender um tema tão complexo quanto saúde, eu recorro às contribuições e promovo articulações entre os diversos saberes das disciplinas já existentes. E com isso, eu não preciso criar um monte de disciplinas e fragmentar, atomizar cada vez mais o conhecimento e fazer com que o aluno tenha uma visão apenas de uma parcelinha da realidade. Não, eu quero que ele tenha uma visão totalizadora da realidade, o máximo possível, pelo menos dentro de um contexto e dentro de um determinado momento, para que depois ele possa ir reconstruindo essa visão. Então, nós vamos utilizar esses recursos, a interdisciplinaridade associada à transversalidade, sempre olhando para esse terceiro elemento, que na verdade não é um terceiro, ele está ali junto, que é a contextualização. Beleza, Tereza? É isso aí. Então vejamos aqui, ó. Aqui você tem as informações que eu chamo de concursísticas. O que são informações concursísticas, Vinícius? Aqui eu vou explicando, trazendo textos, enfim, para você. Mas aí a prova, muitas vezes, ela gosta de cobrar aquele textinho dos PCN. Ela gosta de cobrar aquele trechinho dos PCN, dos cadernos. Então, eu trouxe aqui esses trechos também, tá? Os PCNs, quando sugerem o trabalho com conteúdos, enfim, eles entendem os documentos, né? Entendem o quê? Que os conteúdos nunca são a finalidade, né? O aluno aprender o conteúdo. O conteúdo é sempre um meio para que o aluno possa se desenvolver, ou seja, o conteúdo é sempre um meio para que eu possa formar o cidadão. Então, nesse trabalho aqui eu tenho muitos conteúdos, né? Que são trabalhados de forma interdisciplinar para que o aluno tenha conhecimento sobre esse tema geral. E ele vai perceber que dentro do tema saúde, nós temos uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, a fila do SUS, eu tenho a tecnologia no âmbito da saúde, tratamentos, eu tenho o cuidado com a própria saúde, eu tenho as questões políticas, eu tenho a importância, por exemplo, da água potável como um recurso básico para a saúde do sujeito, para evitar uma série de doenças, inclusive de gastos pelo poder público. Então, são essas as disciplinas que vão gerar conteúdos que servem de meio para que o sujeito possa compreender algo mais complexo. Aqui continua, diz assim, as propostas, aliás, continua não, vamos ver esses 3 pontos. As propostas curriculares oficiais dos estados estão organizadas em disciplinas ou áreas. Apenas alguns municípios optam por princípios norteadores, por eixos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que normalmente os municípios e estados trabalham com grade de disciplinas, com estrutura multidisciplinar. Poucos vão trabalhar com princípios que seriam temas mais gerais. Quando a gente fala, por exemplo, ética. A ética é um tema transversal. Então a gente tem toda uma questão axiológica em torno desse tema, né, de valores, de princípios, etc. A gente trabalha de uma forma diferente. Então, como a grade curricular de muitos municípios e estados não está estruturada com base em grandes temas, em princípios, e sim dessa forma, a gente pode levar para dentro dessa grade aqui os temas transversais, né? E aqui continua, ou temas que visam tratar os conteúdos de modo interdisciplinar, buscando integrar o cotidiano social com o saber escolar. Aqui nós teríamos, gente, um grande objetivo, tá? Se você me perguntasse, Vinícius, por que trabalhar de tudo isso? Qual seria o grande objetivo, o principal objetivo?
integrar o cotidiano social com o saber escolar, tornar o saber escolar útil, significativo, relevante e importante para que o sujeito possa exercer a sua cidadania. Nos parâmetros curriculares nacionais, optou-se por um tratamento específico das áreas em função da importância instrumental de cada uma, mas contemplou-se também a integração entre elas. Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as como temas transversais. Vejam que trabalhar temas transversais também não se trata apenas de vamos supor, de criar uma quantidade enorme de conteúdo sobre saúde e simplesmente jogar e transmitir esses conteúdos para os alunos. Um acúmulo, né? Uma série de conteúdos que vem um na sequência do outro e pronto, falamos de saúde. Não. Para a gente trabalhar esses temas, nós precisamos da problematização e da análise. O que seria isso? Como esse assunto aparece na realidade? Eu preciso identificar os problemas, as relações, e eu preciso fazer análises. Tá? Então, incorporando-as como temas transversais. As questões sociais abordadas são... Então, a gente tem aqui alguns temas: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, que seriam alguns deles. Tá? Então, assim, nós também teremos na educação básica como temas transversais esporte, trabalho, consumo, tá? A gente tem aí aqueles temas que são oferecidos por diretrizes, aqueles temas que aparecem na LDB, como, por exemplo, direitos humanos. Ambas, transversalidade e interdisciplinaridade, se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis. Ou seja, juntas, transversalidade e interdisciplinaridade estão fazendo críticas ao paradigma disciplinar ou paradigma positivista. Ambas apontam a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. A interdisciplinaridade e a transversalidade representam, então, uma forma, um caminho para nós lidarmos com as diferenças e com as contradições existentes nessa realidade. Mas diferem uma da outra, não são a mesma coisa. Uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos, como nós vamos, inclusive, trabalhar esses objetos, explorar esses objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática. Então, aqui a abordagem epistemológica, eu vou buscar os conteúdos dentro das disciplinas, e a dimensão didática eu vou colocar à disposição dos alunos para que eles possam compreender algo mais geral, mais complexo. Esse trecho aqui, gente, ele é campeão de aparecer em prova, tá? Ele aparece em várias provas. Às vezes, nas questões que eu separei, de repente não apareceram por algum motivo. Às vezes eu pego lá 10 questões para resolver, mas a gente monta simulados complementares. Às vezes não aparece aqui nas questões que eu escolhi para resolver, tá? Porque eu tenho o meu planejamento. Mas, ao resolver simulados, quizzes, você percebe questões que são muito recorrentes, beleza? Então, nós temos uma relação indissociável aí, tá? Entre interdisciplinaridade, contextualização, transversalidade. E o que elas estão questionando? Estão questionando a compartimentalização, a atomização, a fragmentação da realidade. Maravilha? É isso aí, pessoal. Mais uma aula. Finalizamos esse conteúdo. Agora eu vou só resolver exercícios. Obviamente, você pode, de repente, ler outros livros, outros materiais e ter acesso a mais informações. É muito difícil, né, eu conseguir, por exemplo, dar tudo que existe sobre esse tema. Eu acredito que a gente tenha dado até uma certa aprofundada. Mas, na resolução de exercícios, eu ainda vou fazer complementações. Eu vou trazer mais informações com base nas questões que eu separei para nós trabalharmos, para a gente complementar ainda tudo que nós estudamos. Então, vou fazer uma pausa e já volto.